Tempo Real. O Elivaldo Barbosa, você participa aqui conosco a partir de agora de uma entrevista com o diretor de Defesa Civil, Vitorino Tavares, que está aqui nos estúdios do Jornal do Piauí, porque 60 outros municípios, além dos 27 que já estão em situação de emergência, passam a integrar essa relação. Situação de emergência que vai aumentar para 88, atenção, de 27 para 88 o número de municípios nessa situação aqui no interior do Piauí. Bom, diretor, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Estamos aqui para esclarecer qualquer questão com relação a essa situação de emergência que a gente vê se aprofundando cada vez mais no Estado. Bom, o que foi isso? É porque se esperou para sair um único decreto de emergência desses municípios ou é porque, de repente, a situação desses 60 se agravou drasticamente? Certo. Na realidade é o seguinte, nós tínhamos hoje, até agora dia 18, 42 municípios em situação de emergência. E durante esse período nós vimos recebendo a manifestação de outros municípios pedindo para que seja incluído na mesma situação. Então, vencido expirado o prazo daquele decreto de emergência, como não se renova desastre, nós temos que decretar novamente essa situação. Então, juntando os 42 que nós tínhamos, com mais em torno de 20 municípios, nós vamos para 60, aliás, com mais 19 municípios, nós vamos para 61 municípios hoje, que o secretário Elisaías estará encaminhando ao governador uma solicitação de reconhecimento de mais 61 municípios. E, diante disso, nós já tínhamos 25 municípios que foram reconhecidos ontem pelo governo federal como em situação de emergência no estado do Piauí. O que isso significa no aspecto prático? Nível de água lá embaixo, comprometimento até mesmo para o abastecimento humano? Exatamente. Hoje, inclusive, a partir de junho, a gente acompanha pelo monitor das secas, a partir do mês de junho começou a crescer, ou seja, que tinha diminuído um pouco a situação de seca excepcional no estado, ela começou a crescer novamente. Ou seja, começando em junho, a tendência é avançar cada vez mais para os municípios aqui na região sudeste, e até mesmo aqui para o município do norte, e por conta disto, precisa-se criar uma situação jurídica para melhorar a situação e, ou seja, evitar os desgastes causados pelo desastre. O que essa situação jurídica possibilita, diretor? Olha, possibilita um trabalho mais próximo do setor público, ou seja, diminuindo o processo burocrático que todos nós conhecemos, que é a questão dos processos licitatórios. Também viabiliza a busca de novos investimentos. Inclusive, estará sendo feita agora uma bateria de equipamentos, escavação de novos poços pela Secretaria de Defesa Civil e o Ministério da Integração continuar a prestar aquela ajuda principal no Estado, que é a distribuição de água, seja ela através de carro-pipa, seja de cisterna, enfim, todas elas, com toda essa questão do decreto, é para visualizar a diminuição dos efeitos da seca frente a essas pessoas. E esse decreto amplia também a frota de carros-pipas sob o comando da Secretaria de Defesa Civil? Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, Elivaldo, porque já quando nós anunciamos a entrevista com o diretor de Defesa Civil, nós recebemos uma manifestação através do WhatsApp de pessoas lá dos municípios de Fronteiras e Pio Nono que colocam que os caminhões da Defesa Civil que atuavam lá, porque vale ressaltar que são duas situações, né? O Exército, ele atua na zona rural dos municípios e as zonas urbanas, quem atende é a Defesa Civil. E aí naquela região que compreende Pio Nono, Fronteiras, a Lagoinha, que eles estariam sem esse abastecimento desde o dia 1º de julho. Procede essa informação, primeiro, diretor? Em parte, sim. Não que dessa forma estanque. Acontece o seguinte, que para nós fazermos o trabalho, nós precisamos desta situação jurídica. Que situação jurídica é essa? O reconhecimento em situação de emergência. Então foi uma questão burocrática Uma que questão atrapalhou. burocrática. Embora a gente saiba que tem a seca, mas nós precisamos ter no papel que essa seca realmente existe para que a gente consiga continuar trabalhando. Então, o reforço de carros-pipa pela Defesa Civil, novos veículos poderão ser cadastrados? Exatamente. Com o reconhecimento do decreto, será feito um novo cadastramento e, por conta disso, colocar ou continuar o trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses municípios. E as adutoras, os planejamentos, havia promessa da Codevasf e de outras instituições do governo federal com as adutoras de engate, que seria de engate rápido, aliás, seria uma tecnologia mais emergencial para socorrer municípios em situação de emergência? Olha, infelizmente, a adutora de engate rápido ela está sendo visualizada em duas situações. Na região do município de São Raimundo Nonato, porque nós estamos encontrando outro manancial, e no município de Curimatá, que hoje também está vivendo uma situação drástica, a questão de abastecimento. Com relação aos outros, nós não temos alternativas. Por exemplo, Piauí hoje está praticamente seco.
era a solução da lavoura, era Piaus. E hoje nós estamos vendo lá, não tem outra alternativa, ou seja, para que a gente coloque a adutora de onde para onde. Então, são situações que as adutoras hoje também não têm muita viabilidade, porque nós não temos manancial para suprir o sistema de abastecimento de água que estão em desuso. Bom, diretor, em relação à exploração de água que existe já no lençol freático nesses municípios, e o senhor falou na perfuração de poços, existe já um dimensionamento de quantos poços serão perfurados? A gente sabe que tem muita água ali e que pode ser utilizada ainda para amenizar esse problema da seca, pelo menos ali com abastecimento mínimo de água para os cidadãos dessas cidades. Olha, a escavação desses poços, elas estão sendo feitas hoje de forma mais racional. Antes havia quase que uma brincadeira, você precisava cavar um poço, chegava ali e cavava. Hoje não. A secretaria está mandando os geólogos colocar mais ou menos, posicionar esses poços. Estamos buscando as licenças, seja na SEMAR, na CPRM, para quê? Para evitar exatamente essa disseminação de escavação de poços sem a real utilidade deles. Mas também nós chamamos a atenção que tem alguns municípios que têm os poços escavados, mas esses poços estão com o lençol freático baixando, exaurindo, de certa forma, a água, e por conta disso, também sem solução. A gente sempre coloca esse caso, o município de Alegrete. Lá tinha vários poços e os poços simplesmente secaram. Então, é uma situação assim, extremamente extrema. A questão da seca, é uma situação meio drástica. Porque Tiago, estamos só começando aí o período mais seco do ano. Você imagina lá para o final de outubro como vai ficar a situação no semiárido piauiense. Exatamente. Agora a Secretaria de Defesa Civil está completamente atenta, da mesma forma que estamos buscando parceiros para a gente ver se diminui esses efeitos e a gente consiga sair mais um ano dessa seca sem grandes problemas. Bom, em relação a esses municípios que sofreram algum tipo de solução de continuidade no abastecimento com carros-pipa, quando deve ser regularizada a situação? Olha, nós estamos conversando com os prefeitos até para tratar dessa questão da confiança, para que alguns municípios a gente não interrompa o serviço, porque a gente não pode mandar a pessoa trabalhar sem a perspectiva do pagamento. Então nós temos que, da mesma forma que nós precisamos da questão, tratar da questão jurídica para que se prossiga o trabalho. Então, nesse momento, nós estamos nas tratativas para ver se não há descontinuidade no atendimento das pessoas. Esse contingenciamento de recursos pelo governo federal está afetando de alguma forma o atendimento dessas cidades? Percebe-se isso? Não, até o momento, o Ministério da Integração ele tem tratado isso como prioridade e não tem nos dado demonstração de que irá fazer qualquer que seja o contingenciamento para não atender as pessoas. Bom, nós conversamos aqui nos estúdios do Jornal do Piauí com o diretor de Defesa Civil, Vitorino Tavares, nos trazendo essa informação de 61 novos municípios entrando em situação de emergência no Piauí em consequência da estiagem. Muito obrigado, diretor, pelas informações. Obrigado a vocês. Estamos sempre prontos, o deputado Hélio está sempre pronto a buscar novos investimentos, da mesma forma que prestar as informações melhores e mais rápidas a toda a sociedade piauiense. Obrigado a todos. Mais uma vez pelas informações. Boa tarde para o senhor. Elivaldo, você volta após o intervalo tratando da movimentação de partidos políticos lá na Assembleia Legislativa. A Assembleia está em recesso, não deveria ter tanto movimento, mas não é bem assim a história por lá. Mostra que, na realidade, Tiago, recesso não é sinal de paralisia na política.